Olá, tudo bem? Hoje então finalmente eu vou responder a tag Transtornos Literários, que foi criada pela Laura do canal Literapia e um buquê de etcéteras. A Laura é psicóloga e muito criativa e teve essa ideia então dessa tag que tem 12 questões. A Laura já criou essa tag há algum tempo e eu ficava de olho assim para responder, mas eu tive certeza de gravar esse vídeo quando duas pessoas vieram falar comigo no Instagram, sugerindo então que eu respondesse essa tag. Se você é novo por aqui, eu já quero te dar as boas-vindas. Toda semana tem vídeo novo e eu amo conversar sobre livros com vocês. Então já fica aqui o meu convite para você se inscrever aqui no canal e também dar aquele joinha no vídeo. Mas vamos lá então conhecer esses transtornos literários? O primeiro é a ansiedade. A questão diz assim: um livro que te deixou tão ansioso que você leu sem parar até terminar. Curioso que eu fiz um vídeo aqui no canal que eu falo exatamente desses livros, sabe? Que eu comecei a ler e não queria parar. Eu vou deixar aqui no box de informações se vocês tiverem interesse em dar uma olhadinha. E lá nesse vídeo eu comento sobre O Menino do Pijama Listrado, do escritor irlandês John Boyne. Esse livro foi o único que eu me recorde que eu comecei a ler e só parei quando eu terminei. Esse livro, sim, foi muito comentado. Deixa eu ver o ano que eu li. Eu li em 2009 esse livro. Até recentemente saiu uma continuação, eu acho que se chama Por Lugares Devastados, né? Me digam aí se vocês já leram, se vocês gostaram. E esse é o tipo de livro que desde o começo você já se prende e você quer saber o que vai acontecer com os personagens, porque aqui a gente vai conhecer crianças. E é difícil falar desse livro sem dar spoiler. Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter lido esse livro, ou pelo menos ter ouvido falar, mas eu não vou comentar muito aqui para não estragar, caso alguém não saiba do enredo aqui desse livro. Mas é isso, dois meninos vão se conhecer e a gente vai ficar muito preocupado com o futuro deles. É um livro também de uma leitura assim muito fluida, então você vai virando página atrás de página e quando você vê realmente você já terminou o livro. O segundo item é Síndrome de Estocolmo, um livro que te fez sofrer muito, mas pelo qual você se apaixonou. Eu acho que muitos de vocês já vão saber essa resposta. Com certeza foi O Som e a Fúria, do William Faulkner. Gente, eu amei esse livro. Eu sei que é um livro assim meio controverso, muitas pessoas não gostam, acham muito difícil, até nem tenho vontade de ler por essa fama, mas eu tinha muita curiosidade de ler esse livro, e quando eu comecei a ler, eu até comento isso com vocês sempre que eu menciono esse livro, que eu já tinha intenção de ler e em seguida reler, e foi exatamente isso que eu fiz. Não que você não entenda o livro já na primeira leitura, você vai entender a trama sim na primeira leitura, mas a segunda leitura vai te mostrar coisas que você não tinha como entender da primeira vez, principalmente na primeira metade do livro. Então esse livro apresentou para mim, na verdade, duas dificuldades. A primeira de compreensão realmente, porque aqui é a história de uma família, só que é uma família muito complicada, o livro traz mais de um narrador, e dependendo do narrador, realmente fica muito difícil de entender o que está acontecendo, da gente se situar no espaço e no tempo. E então o sofrimento, além da questão, né, da compreensão, vem também com a história em si. É uma história triste, tem várias partes aqui que me tocaram bastante, personagens principalmente que me tocaram mais, mas é um livro que eu gostei muito. Eu gosto dessas histórias familiares que mostram conflitos, que mostram pontos de vista diferentes, né, de uma mesma história. E eu lembro bem que quando eu cheguei na segunda metade do livro, eu não queria largar. Eu gostei muito. E quando terminou, aquela sensação de você ter montado um quebra-cabeça gigante, sabe? Então te dá uma sensação boa também ao terminar. Então agora a terceira questão, que é estresse pós-traumático. Um livro que te deixou tão traumatizado que você acabou ficando um tempo de ressaca literária. Bom, essa questão não tem como eu fugir. Quem acompanha o canal também vai saber qual é a resposta. É O Processo, do Franz Kafka. Esse livro me marcou muito. Eu não lembro se eu fiquei com uma ressaca literária, mas do Kafka eu não quis saber mais por muitos anos, vocês sabem disso, porque recentemente eu gravei um vídeo aqui pro canal que eu comento sobre Kafka com vocês, desse meu reencontro com Kafka depois de muitos anos, porque eu falei, gente, eu não quero ler Kafka ainda. Eu preciso ler outras coisas, enfim. E esse ano finalmente me reencontrei com Kafka, gostei. Não vou falar pra vocês que é um escritor assim dos meus favoritos, não, mas é um escritor que eu admiro muito, sim. Só que quando eu li O Processo, foi mais complicado, porque eu era mais nova, eu acho que eu não entendi muito bem a mensagem desse livro, o que ele quis dizer, e a leitura se tornou para mim muito claustrofóbica, realmente perturbadora. Então, quando eu terminei o final desse livro aqui, para quem leu sabe que é um final também forte, eu realmente pensei, nossa, preciso de um tempo. Aqui falando brevemente, né, ocorre esse processo, o Joseph K., que é o personagem principal,
Ele é acusado, ele é o réu do processo, só que ele não sabe o que ele fez, o que aconteceu, enfim. Uma narrativa kafkiana. Quarta questão, somatização. Um livro que te envolveu tanto que você sentiu na pele as situações dos personagens. Gente, eu não vou falar que eu senti exatamente na pele, mas pensando em somatização, de eu ter, assim, reações físicas, eu tenho que falar de Lolita, de Nabokov. Eu não tenho esse livro aqui, eu lembro que eu peguei emprestado numa biblioteca esse livro, e também, junto ali com o Processo, um livro que me perturbou bastante. Eu lembro de sentir enjoo ao ler esse livro, sabe? Mas é um livro que eu recomendo, ele tem uma escrita primorosa. Foi o único Nabokov que eu li, eu preciso ler mais livros desse escritor. Mas essa história, né, desse professor universitário que fica obcecado por uma menina de 12 anos, realmente vai te causar reações, assim, fortes, eu acredito. Apesar, lógico, da história ser muito bem contada, não tem como a gente não se envolver. E eu realmente tive essas reações físicas mesmo, mas consegui concluir a leitura e penso em reler. É um livro assim que eu tenho curiosidade de ver como vai ser minha reação agora, né, depois de tantos anos. Quinto item, transtorno bipolar. Um livro que te fez chorar muito e também morrer de rir. Nossa, essa questão eu fiquei pensando. Depois eu lembrei assim, falei, meu Deus, é óbvio que é Incidente Antares, de Érico Veríssimo. Esse livro aqui não é que eu chorei, tá, gente? Mas é um livro forte. Tem partes de descrição, de tortura. Então te deixa, assim, muito pra baixo. Só que eu também dei gargalhada lendo esse livro. Você precisa ler. Essa história ficou muito conhecida para as pessoas falarem assim, é quando os mortos voltam para contar os podres dos vivos, tal. E essa parte, realmente, que os mortos saem do caixão, tem lá uma cena específica. Ah, não vou contar, vai que alguém acha que é spoiler. Mas aí, gente, uma pessoa vai tomar um susto, assim, que, nossa, você morre de rir nessa parte. Eu, pelo menos, morri de rir. E tem outras partes, assim, que você fica chocada, assim, com a violência, com a maldade. É um livro também que vai trazer um pano de fundo histórico, assim, da história do Brasil mesmo, dos presidentes, sabe, da era Vargas. É um livro muito bom, eu recomendo muito, e eu acho que você também vai ter essas reações diferentes no decorrer da leitura. E o sexto item é Síndrome de Peter Pan, um livro que te fez querer voltar para a infância e ficar um tempo por lá. Eu esqueci de tirar da estante. É esse aqui. Opa, tá certo, tá. Anne de Green Gables. Eu só li o primeiro, tá, gente? Eu tenho esse box aqui que eu comprei, é da editora Príncipes. E é em inglês, eu falei, eu vou arriscar, vou ver se eu entendo aqui. E eu só li esse primeiro, que é o Anne de Green Gables, né? Mas eu quero ler a continuação. E aqui a gente vai conhecer, então, essa menina. Eu acho que no começo da história ela tá com 10, 11 anos e ela vai ser adotada por um casal de irmãos. E já no começo ocorre um erro ali, porque na verdade eles queriam adotar um menino, que eles queriam que ele ajudasse assim, nas tarefas, tal, então eles queriam um homem. E aí veio essa menina, muito faladeira, muito carismática, então não tem como a gente ler esse livro e não dar aquela saudade da infância. Continuando, o sétimo item é Depressão. Um livro tão triste que você demorou para se recuperar. Ratos e Homens, de John Steinbeck. Gente, o final desse livro ficou comigo, assim, eu acho que eu não vou estar exagerando se eu falar semanas. A história toda, assim, marca muito a gente vai conhecer dois homens, né, que estão sempre juntos, dois amigos, e um é muito dependente do outro, porque ele não tem uma boa compreensão da realidade, como ele fosse uma criança. Só que ao mesmo tempo, ele é muito forte. E aí eles vão ter vários problemas em decorrência disso. Mas o livro também vai trazer a situação de outras pessoas. Eles são trabalhadores rurais, então eles vão de fazenda em fazenda em busca de trabalho. A gente vai conhecer outros trabalhadores também. A maior parte da trama vai se passar em uma fazenda específica. E ali vai ocorrer toda uma situação. E você fica naquela, como será que isso vai terminar? Enfim. Mas o final, realmente, não tem como você esquecer. É um livro que me marcou muito. Um livro triste. Essa edição aqui é de bolso, né? É um livro bem curtinho. E eu indico assim pra vocês, sim. Eu acho que é uma história que vale a pena ser lida. Questão 8. Sociopatia. Um livro que te fez ficar revoltado com a humanidade. Vários. Se a gente for falar de não ficção, então vários, né? Eu só vou citar de não ficção Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que vai contar pra gente sobre o Holocausto, né? Que o Viktor Frankl passou por 4 campos de concentração. E também você vai ficar muito revoltado lendo As Boas Mulheres da China, da escritora Xin Han, também jornalista, né? Aqui a gente tem um relato de várias e várias mulheres, principalmente no período da Revolução Cultural que ocorreu na China. E, gente, são histórias fortíssimas. Não tem como você não ficar revoltado. É um livro que é isso, assim, ele é triste, mas ele te causa revolta. Não é aquela tristeza, uma história assim, aconteceu porque tinha que acontecer, não. Aconteceu devido a várias coisas ali que estavam acontecendo
no país, tá? Então eu indico bastante esse livro, mas saibam disso, é um livro de uma leitura realmente difícil. Bom, já falando de ficção, eu vou mencionar 1984, que é uma distopia, mas está muito ligada à realidade, né? Então não tem também como a gente não sair revoltado assim com essa leitura, assustado, mas também revoltado. Eu acredito que a maioria de vocês deve ter lido esse livro, conhece, né, o enredo. É um livro realmente sufocante. E por fim eu vou citar para vocês outro John Steinbeck, esse aqui é As Vinhas da Ira. Eu li esse ano, fiz uma leitura conjunta até com vocês, né, desse livro. A gente leu junto, né? E assim, uma história bem triste, que revolta assim a gente, é uma situação complicada, uma situação que muitas e muitas famílias sofreram. E o triste também é que é inspirado totalmente em fatos reais, né? Porque na década de 30 ocorreu então, né, a Grande Depressão, e também houve um fenômeno climático chamado Dust Bowl, na região mais central ali dos Estados Unidos, que foi uma tempestade de areia, vamos falar assim, então uma seca muito grande. As pessoas ficaram sem trabalho, sem casa, e migraram para a Califórnia, e lá também elas vão sofrer muito preconceito. E é um livro, então, que em muitas partes, assim, vai causar uma revolta na gente. Bom, já estamos no 9º item, transtorno narcisista. Um livro com o qual você se identificou tanto que você achou que era escrito para você. Bem, essa questão também foi difícil para mim, eu tive que pensar bastante para responder. E eu acabei lembrando de 2 livros. O primeiro é Cartas a um Jovem Poeta, que eu li no Kindle, vou deixar a capa para vocês, porque eu recomendo muito essa edição. Essa edição é da editora Planeta e nela vocês vão encontrar as cartas do Capus e as cartas do Rio, que antes a gente encontrava só as cartas do Rio. Então é legal que a gente tem realmente a correspondência entre eles, né? Só não vai ter a primeira carta, né, que o Capus escreveu para o Hilke. E o Hilke, ele vai dar muitos conselhos para o Capus e vai fazer a gente refletir muito. É lógico que eu me identifiquei mais lembrando da minha adolescência, da minha juventude. É um livro que eu gostaria de ter lido naquela época. Então, por esses fatores, assim, das escolhas que a gente faz na vida, do quanto a gente se conhece ou não, foi um livro que realmente me fez pensar muito. E o outro é A Morte de Ivan Ilitch, que eu li nessa edição aqui da Todavia, que tem mais 4 novelas do Tolstói. A Morte de Ivan Ilitch também vai te fazer pensar muito em como você vive a sua vida, das escolhas que você faz, das prioridades que você dá, sabe? Então, nesse sentido, eu acabei me identificando, refletindo sobre o que eu tenho feito da minha vida, as minhas escolhas, enfim. São livros realmente que vão gerar muita reflexão na gente. Questão 10. Surto Psicótico. Um livro com um plot twist que explodiu sua cabeça. Um livro que eu fiquei meio chocada, assim, que eu falei, eu não acredito. Eu tive meio essa reação. Foi Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Gente, é assim, vamos fazer o seguinte, se você já leu o livro, eu vou deixar o vídeo que eu fiz falando de toda a história, que eu fiz um vídeo só falando sobre esse livro. E aí, na parte final do livro, eu comento o final e comento da minha reação e por que eu não estava esperando aquilo, tá? Para eu não estragar aí a leitura de alguém, tá bom? Mas é um livro, assim, que vai contar a história da família Menezes, né? E da chegada da Nina, que vem do Rio de Janeiro, e ela vai se casar com um dos irmãos lá da família. Eles moram em Minas Gerais, assim, né? Numa casa mais afastada. Enfim, recomendo esse vídeo aí que eu fiz falando sobre esse livro que eu gostei muito, do Lúcio Cardoso. Penúltima questão, Paranoia. Um livro que te deu tanto medo que você acordou à noite lembrando dele. Se eu for levar essa questão ao pé da letra, eu não vou ter resposta, tá? Mas, para não ficar aqui sem mostrar nenhum livro para vocês, eu vou citar o Guy de Maupassant. Eu tenho esse livro aqui de contos da editora Unesp, essa coleção de clássicos deles. Aqui tem o Orla, que é um conto muito conhecido do Guy de Maupassant, eu acho que é o mais conhecido dele. Um homem realmente fica muito perturbado, ele acha que ele está sendo perseguido, tem uma coisa ali na casa dele, enfim, ele só fica bem quando ele está fora da casa. E tem outros contos aqui também muito, muito bons, Bola de Sebo também, você fica assim meio revoltado com a história. A História de um Cão também é bem triste. A Mãe de Monstros. Então, assim, não é que eu fiquei sem dormir, mas realmente são histórias que deixam a gente, assim, um pouquinho assustada. E por fim, 12ª questão, transtorno obsessivo compulsivo. Um livro do qual você gostou tanto que você poderia ler pelo resto da vida. Qual será? Quem me conhece sabe, né? Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Gente, eu amo esse livro. Vocês sabem que esse livro é meu mozão. Esse livro é muito querido para mim. É um livro que muitas pessoas não gostam, nem terminam de ler, enfim, mas para mim é um amorzinho, sabe? Eu me identifiquei logo no começo com essa história, porque a gente conhece a personagem numa situação difícil. Ela tá vivendo na casa da tia, com, né, os primos,
o primo dela mais velho, um pouquinho assim, que ela é insuportável. E ali eu já comprei a briga dela, entendeu? Vão acontecer várias coisas. O casal que é formado nesse livro também é muito conhecido, muitas pessoas também não gostam, mas eu gostei muito de como a Charlotte construiu essa história. Essa história mostra, assim, uma evolução da Jane Eyre, como ela construiu também o caráter dela, as escolhas que ela faz, sabe, no que ela acredita. Isso a gente vai ver por toda a história. Tudo que acontece aqui tem um porquê. E como tivesse, assim, um fio condutor, então a história não se perde, sabe? Então é um livro que eu li já 2 vezes, tem vídeo dele aqui no canal, tô me esquecendo de falar pra vocês. Então já fica aqui a recomendação para que vocês deem lá uma olhadinha. E é isso, gente. Eu adoro responder tags. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade aí para responder qualquer questão ou a tag inteira. Eu vou adorar conversar com vocês nos comentários. E a gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal. Até lá. Tchau, tchau.